Você já sentiu aquela pontada de frustração quando sua inteligência, em vez de aproximar, parece criar um abismo entre você e as pessoas ao redor? Já se pegou pensando por que, às vezes, mostrar o quanto você sabe não gera admiração, mas sim uma estranha resistência, talvez até ressentimento disfarçado? Vivemos numa era que idolatra a inteligência. Desde cedo, somos treinados a competir para ser os mais espertos, os que sabem mais, os que resolvem problemas mais rápido. A escola premia quem tem as melhores notas. O mercado de trabalho busca os talentos com QI elevado e capacidade analítica afiada. É natural, portanto, que associemos a exibição da inteligência ao sucesso, ao respeito e à admiração. A lógica parece simples. Se sou inteligente, mostro que sou. Se mostro que sou, sou valorizado. Mas e se essa lógica, tão enraizada em nós, estiver fundamentalmente equivocada em certos contextos cruciais da vida? E se a verdadeira maestria nas relações humanas, e até mesmo em alcançar objetivos de longo prazo, residisse não em ostentar a inteligência, mas em uma arte muito mais sutil e contraintuitiva? É exatamente nesse ponto que a genialidade penetrante de Arthur Schopenhauer se revela. Esse filósofo alemão, conhecido por seu pessimismo elegante e sua visão aguçada da condição humana, propôs algo que, à primeira vista, soa como heresia num mundo obcecado pela performance intelectual. Em vez de aconselhar o polimento constante do brilho da mente para ofuscar os outros, Schopenhauer defendia a arte de fazer-se de bobo. Sim, você leu certo. Uma aparente modéstia, uma dissimulação estratégica da própria capacidade, vista não como uma fraqueza a ser escondida, mas como uma ferramenta poderosa de interação e autopreservação. Schopenhauer não chegou a essa conclusão sentado numa torre de marfim, completamente alheio às realidades da convivência. Sua filosofia, muitas vezes, nasce da observação crua da vida e das próprias experiências. E uma das primeiras e mais impactantes lições veio de quem menos esperamos, mas de quem mais nos conhece em essência, sua mãe. Conta-se que, quando jovem, por volta dos seus 19 anos, Arthur já exibia aquela inteligência fulgurante e, com ela, uma certa arrogância juvenil. Ele tinha a necessidade quase compulsiva de corrigir os outros, de apontar falhas lógicas, de demonstrar sua superioridade intelectual em qualquer conversa. Sua mãe, com a sabedoria prática e a visão clara que muitas vezes caracterizam o olhar materno, notou esse comportamento e, num ato de amor e franqueza, lhe escreveu uma carta. As palavras dela eram diretas, mas carregadas de uma verdade que ressoaria por toda a vida do filósofo. Ela reconhecia a inteligência excepcional do filho, sua capacidade de ver o mundo com uma clareza incomum. No entanto, alertava que essa mesma qualidade, quando acompanhada pela insistência em corrigir e querer melhorar tudo e todos ao seu redor, acabava por minar suas virtudes. Era como se o excesso de brilho ofuscasse a própria luz que ele carregava. A mãe de Schopenhauer percebeu algo fundamental. A forma como ele usava sua inteligência criava barreiras, gerava desconforto e diminuía o impacto positivo de suas qualidades. Essa crítica sincera e perspicaz foi, segundo biógrafos e estudiosos, um momento crucial na formação do pensamento de Schopenhauer sobre as dinâmicas sociais e a importância do controle do orgulho intelectual. Ele começou a ver que a inteligência, essa ferramenta tão valorizada, podia ser também uma fonte de conflito e isolamento se não fosse manejada com extrema cautela. Aprofundando essa ideia, Schopenhauer observou que a exibição ostensiva da própria inteligência, especialmente em contraste com aqueles que consideramos menos capazes, inevitavelmente gera um sentimento corrosivo, a inveja. E onde há inveja, o ressentimento logo cria raízes. Ninguém gosta de se sentir diminuído ou constantemente corrigido. Quando alguém faz questão de mostrar que sabe mais, que é mais rápido, que está sempre um passo à frente no raciocínio, a reação natural de muitas pessoas não é a admiração genuína, mas sim uma forma de defesa. Sentem-se ameaçadas, inferiores, e essa sensação pode se transformar em antipatia, em desejo secreto de ver o sabichão tropeçar.
Para Schopenhauer, o segredo para navegar essas águas turbulentas da interação humana, evitando os recifes da inveja e do ressentimento, residia em cultivar uma aparência de modéstia, de despretensão intelectual. Não se trata de negar a própria inteligência, mas de geri-la estrategicamente. E uma das táticas mais eficazes dentro dessa arte de se fazer de bobo é a capacidade de não revelar de imediato todas as suas forças, todas as suas cartas. Essa ideia encontra um eco surpreendente em um dos tratados de estratégia mais antigos e reverenciados do mundo, A Arte da Guerra, de Sun Tzu. O mestre chinês ensinava que toda a guerra se baseia na dissimulação, e uma das regras de ouro era: quando estivermos prontos para atacar, devemos parecer incapazes. Schopenhauer aplicava essa mesma lógica ao campo das relações humanas. Ao parecer ligeiramente inferior, menos preparado, menos ligado do que realmente é, você desarma o outro, diminui a vigilância, reduz a expectativa. E é precisamente nesse cenário, com a guarda do outro baixa, que você prepara o terreno perfeito para surpreender. Essa surpresa, vinda de alguém que parecia menos, tem um impacto infinitamente maior do que a demonstração constante de superioridade. Gera respeito pela capacidade inesperada, admiração pela discrição que antecedeu a performance. Pense nisso no cotidiano. Em uma reunião, quem chega falando alto, dominando a conversa, querendo mostrar que leu todos os relatórios e sabe todas as respostas, pode até impressionar a princípio, mas também cansa e, muitas vezes, gera uma resistência silenciosa. Já aquele que ouve atentamente, faz poucas perguntas pertinentes e só intervém no momento certo, com uma observação cirúrgica ou uma solução elegante, deixa uma impressão muito mais poderosa e duradoura. É a força contida, revelada apenas quando necessário, que realmente impacta. A aplicação dessa ideia vai além do ambiente profissional ou de debates intelectuais. Podemos vê-la em competições esportivas, onde um atleta discreto, que não faz alarde de seu potencial, surpreende com uma performance espetacular. Ou até mesmo em conversas informais, onde a pessoa que escuta mais do que fala e só contribui com algo realmente relevante, se torna alguém cuja opinião é genuinamente valorizada. Essa abordagem não é sobre ser passivo, mas sobre ser estratégico. É sobre entender o poder do timing e a importância de observar o campo antes de fazer o seu movimento. Como disse Mahatma Gandhi, com sua habitual simplicidade profunda, fale apenas se for para melhorar o silêncio. Schopenhauer, de uma forma mais elaborada, concordava. A verdadeira sabedoria não está em ter sempre algo a dizer, mas em saber precisamente quando dizer e, crucialmente, quando não dizer nada. A ideia de Schopenhauer sobre o silêncio estratégico e a observação atenta ganha ainda mais corpo quando olhamos para a dinâmica da comunicação em qualquer ambiente. Pense em uma sala cheia de gente, seja um escritório, uma reunião de amigos ou um ambiente acadêmico. Você facilmente identifica dois tipos principais de pessoas no que diz respeito à fala. Aquelas que sentem uma necessidade premente de preencher cada silêncio, de ter uma opinião sobre tudo, de se colocar como a voz dominante. E aquelas que, com uma tranquilidade quase enigmática, observam, ouvem mais do que falam, absorvendo o ambiente e as interações ao redor. Schopenhauer argumentava que aqueles que falam em demasia, que atropelam as conversas na ânsia de demonstrar conhecimento ou de se fazer notar, frequentemente acabam sendo levados menos a sério, exceto talvez quando estão em posições de autoridade formal, onde a posição já lhes confere um peso, mesmo que a fala seja vazia. O falastrão corre o risco de se expor demais, de cometer deslizes, de revelar sua ansiedade por validação. Sua fala se torna ruído e a atenção que recebe é superficial, raramente se traduzindo em respeito profundo. Em contrapartida, a pessoa que observa mais, que escolhe as palavras com critério e fala apenas quando tem algo de substancial a contribuir, constrói uma aura de ponderação. Sua intervenção, quando acontece, tem peso. As pessoas param para ouvir porque sabem que não virá uma enxurrada de palavras vazias, mas sim algo pensado, algo relevante.
Essa postura observadora leva a outra faceta da arte de Schopenhauer, de parecer modesto. A habilidade de aparentar não saber tudo enquanto, na verdade, sua mente está trabalhando a todo vapor, processando as informações. Não se trata de ser ignorante. A ignorância genuína não leva a lugar nenhum, mas sim de dar a impressão de que você não tem todas as respostas prontas, de que ainda está avaliando, aprendendo. Essa dissimulação não é desonestidade, mas uma estratégia de interação. Enquanto o sabichão despeja o que sabe, possivelmente se precipitando ou expondo vulnerabilidades, a pessoa que adota essa postura modesta ganha tempo. Ganha tempo para analisar a situação com calma, para entender as nuances, para identificar os pontos fracos dos argumentos alheios ou para encontrar a solução mais elegante para um problema. E então, no momento exato, quando menos se espera, essa pessoa revela sua perspicácia de forma pontual e impactante. A força de sua inteligência se manifesta não no volume de sua fala, mas na precisão e no timing de sua intervenção. É um xeque-mate silencioso e elegante. Outra lição magistral de Schopenhauer, intrinsecamente ligada à arte da modéstia aparente, é a habilidade de guiar sutilmente os outros. Essa é talvez uma das formas mais elevadas de influência, pois dispensa a imposição e a demonstração de força. Em vez de dizer diretamente, você está errado, o jeito certo é este, ou minha ideia é superior e você deve segui-la, Schopenhauer sugeria plantar a semente da ideia na mente do outro de tal forma que ele a regue e a veja florescer como se fosse sua. Essa abordagem, para ele, não era apenas uma tática eficaz, mas também um ato de respeito e compaixão pela dignidade alheia. Reconhecer que o outro também tem seu orgulho, suas próprias convicções, e evitar confrontos diretos que possam ferir esse orgulho é fundamental para construir relacionamentos saudáveis e duradouros. Em suas palavras, era mais sábio parecer ignorante para preservar a dignidade alheia. Pense em como isso se aplica em diversas esferas. Ao interagir com pessoas que ocupam posições de autoridade sobre nós, sejam pais, professores, chefes, a imposição de nossa visão, mesmo que estejamos certos, pode gerar resistência imediata. É natural. Ninguém gosta de sentir sua autoridade ou conhecimento desafiados abertamente, especialmente por alguém que consideram subordinado de alguma forma. Por outro lado, ao apresentar uma ideia de forma humilde, talvez como uma pergunta, você já pensou se fizermos por esse caminho? Ou como uma sugestão exploratória, estava pensando alto e me ocorreu uma possibilidade, ou até mesmo citando uma fonte externa que corrobore seu ponto sem que a ideia pareça diretamente sua, você convida o outro a considerá-la sem se sentir atacado ou diminuído. Se a ideia for boa e plantada com habilidade, a outra pessoa pode de fato adotá-la, desenvolvê-la e até mesmo apresentá-la como se para o ego isso é satisfatório. E para você? Você alcançou seu objetivo, a ideia correta ou a melhor abordagem foi implementada, sem gerar atrito ou inimizade. É uma vitória discreta, mas poderosa. Schopenhauer via grande valor nesse tipo de humildade estratégica. Ele ilustrava, talvez metaforicamente, com o exemplo que mencionei anteriormente. Um atleta profissional que, podendo facilmente vencer, permite que um fã, talvez com alguma limitação, ganhe uma partida ou complete uma jogada. Esse ato não é sobre a capacidade física do atleta, mas sobre sua grandeza moral e inteligência emocional. Ele escolhe perder, no placar imediato, para proporcionar ao outro a imensa sensação de triunfo e dignidade. Esse gesto de aparente fraqueza, perder uma jogada, revela uma força interior imensa e fortalece o vínculo de uma maneira que nenhuma demonstração de superioridade técnica jamais conseguiria. No ambiente de trabalho, essa abordagem é igualmente crucial. Corrigir o chefe constantemente, mesmo que ele esteja errado, pode ser um tiro no pé, pode gerar ressentimento, minar a confiança e até prejudicar sua carreira. Schopenhauer recomendaria, nesse caso, a arte de se fazer de bobo, no sentido de não entrar em conflito direto. Isso não significa ser subserviente, mas encontrar formas sutis de apresentar a informação correta
ou de sugerir o caminho adequado sem desafiar abertamente a autoridade. Às vezes, permitir que o outro cometa um pequeno erro, desde que não seja catastrófico, para que ele mesmo perceba, pode ser mais educativo e menos conflituoso do que apontar o erro de imediato. A modéstia aparente, nesse contexto, é uma ferramenta de gestão de conflitos e de preservação da harmonia, permitindo que o trabalho flua de forma mais eficaz e com menos ruído interpessoal. Como ele expressou, essa arte de se fazer de bobo é muitas vezes o último recurso para encobrir ou contornar os defeitos e a teimosia dos outros, protegendo assim as relações e o ambiente de trabalho. Essa capacidade de recuar, de não buscar os holofotes, de permitir que outros brilhem, mesmo que com uma luz que você ajudou a acender, nos leva a outro ponto fundamental na filosofia de Schopenhauer: a diferença entre a busca por reconhecimento superficial e a conquista da admiração verdadeira. Todos nós, em algum nível, desejamos ser reconhecidos. É uma necessidade humana básica. No entanto, Schopenhauer alertava para a ânsia em exibir as conquistas, especialmente antes que elas estejam solidamente estabelecidas. Essa ânsia em exibir conquistas, essa necessidade de validação externa constante para Schopenhauer, era muitas vezes um sinal de insegurança. A pessoa que precisa gritar seus feitos aos quatro ventos talvez não esteja totalmente segura do seu próprio valor. A verdadeira admiração, ele argumentava, não é algo que você exige ou alardeia, é algo que você conquista quando atinge algo significativo, algo que fala por si só, e o faz sem a fanfarra do autoelogio. É a obra que impressiona, não o barulho que se faz sobre a obra. Essa ideia nos remete a outro gigante do pensamento, Sócrates. Embora sua filosofia e métodos fossem distintos dos de Schopenhauer, há um ponto de convergência fascinante na prática da interação. Sócrates utilizava uma técnica que ficou conhecida como ironia socrática. Ele se apresentava como alguém que não sabia, que era apenas um buscador da verdade, fazendo perguntas aparentemente ingênuas aos seus interlocutores, que se diziam possuidores de grande conhecimento. Ao fingir ignorância, Sócrates levava essas pessoas a explicarem seus próprios pensamentos, a detalharem suas crenças e, nesse processo, muitas vezes, revelavam as contradições e falhas em seus próprios argumentos. A aparente humildade de Sócrates, seu "eu só sei que nada sei", não era uma confissão de falta de inteligência, mas uma ferramenta poderosa para levar os outros à reflexão profunda, ao autoquestionamento, e assim, paradoxalmente, construía um dos legados intelectuais mais influentes da história. Sua ignorância era o caminho para a sabedoria alheia. Schopenhauer compartilhava a visão de que a arrogância, essa exibição de superioridade, raramente é o caminho para a admiração genuína. Pelo contrário, costuma gerar repulsa ou, na melhor das hipóteses, uma reverência forçada, superficial. Ao minimizar suas próprias conquistas, não por falsidade, mas por uma genuína falta de necessidade de validação constante, você se torna uma figura mais respeitável. Transmite confiança silenciosa, serenidade, uma força interior que não precisa ser anunciada. É como a frase atribuída a Frank Lucas, um ex-chefão do crime, que, embora de um contexto diferente, captura essa essência. O mais barulhento na sala é o mais fraco. A pessoa que precisa fazer mais barulho para ser notada talvez seja a que tem menos substância. A força real muitas vezes se manifesta na calma, na observação atenta e na ação precisa no momento certo. Ao adotar essa postura de humildade estratégica, de modéstia aparente, de respeito pela dignidade alheia mesmo ao guiar ou influenciar, você se posiciona de uma maneira incrivelmente poderosa e atraente. Você não está apenas buscando vitórias pontuais em debates ou competições. Você está construindo algo muito maior. Está conquistando a confiança das pessoas, solidificando seu respeito e, no sentido mais profundo, conquistando corações. As pessoas se sentem confortáveis em sua presença, não ameaçadas. Elas confiam em seu julgamento, porque ele não vem embalado em arrogância. A mensagem final de Schopenhauer, destilada em sua filosofia da vida, é um convite a uma forma mais inteligente,
no sentido mais amplo e não apenas intelectual, de navegar o mundo. É a compreensão de que fraquezas aparentes, como não ser o mais falante ou o que mais ostenta conhecimento, podem ser transformadas em forças. Ao evitar a necessidade de provar-se constantemente, você evita conflitos desnecessários, preserva energia e constrói um caminho mais sólido para o respeito verdadeiro. Como expressou o sábio Lao Tse no Tao Te Ching, ecoando essa mesma profundidade. O sábio veste roupas simples, mas guarda um tesouro em seu coração. A verdadeira riqueza, a verdadeira força, a verdadeira sabedoria, muitas vezes não estão expostas para o mundo ver. Elas residem na essência, na calma interior, na capacidade de agir com profundidade e intenção, sem a necessidade de aplausos superficiais. Dominar essa arte de parecer modesto ou fazer-se de bobo não é fácil. Exige paciência para observar e esperar o momento certo. Exige autocontrole para reprimir o impulso de corrigir, de se exibir, de buscar validação instantânea. Exige inteligência emocional para ler as pessoas, entender as dinâmicas sociais e escolher a abordagem mais eficaz para cada situação. E, acima de tudo, exige a capacidade de olhar além do óbvio, de perceber que o poder real nem sempre grita. É crucial entender que Schopenhauer não defendia a falsidade ou a negação de quem você é. Não se trata de renunciar à sua autenticidade ou esconder suas capacidades. Trata-se de gerenciar a manifestação dessas capacidades com sabedoria. Trata-se de agir com inteligência emocional, escolhendo o como e o quando de suas intervenções, de forma a construir pontes em vez de muros, de gerar respeito em vez de inveja. Ao internalizar e aplicar essa filosofia, ao dominar a arte de parecer modesto, você não apenas evita muitos atritos e desgastes desnecessários em sua vida, mas também se posiciona como alguém digno de admiração profunda e duradoura. Você se torna alguém cuja presença é valorizada, cuja opinião é buscada, não pelo barulho que faz, mas pela substância que entrega. Portanto, da próxima vez que você se encontrar naquela situação familiar, seja numa discussão, numa reunião, ou mesmo numa interação social simples, onde seu instinto primário te empurra para se impor, para provar que está certo, para exibir seu conhecimento, pause, respire fundo e experimente a sabedoria de Schopenhauer. Experimente a arte sutil de fazer-se de bobo. Ouça mais do que fala. Observe atentamente. Permita que o outro espaço. E quando agir, que seja com precisão e no momento certo. Deixe que suas ações, silenciosas e estratégicas, falem o volume que suas palavras poderiam gritar. Porque, no fim das contas, como Schopenhauer nos revelou com sua perspicácia melancólica, o verdadeiro poder não reside na força bruta da inteligência ostentada, mas na humildade estratégica e na capacidade de inspirar o melhor, não apenas em você, mas também nas pessoas ao seu redor. Se essa jornada pela mente de Schopenhauer ressoou com você, se te fez ver o mundo e a si mesmo de uma nova perspectiva, compartilhe sua principal reflexão nos comentários abaixo. Qual aspecto dessa filosofia mais te impactou? Sua participação enriquece muito essa comunidade. E se você quer continuar explorando ideias profundas que podem transformar sua vida, se inscreva no canal. Juntos, vamos desvendar os segredos dos grandes pensadores para uma vida mais plena e consciente. Até a próxima reflexão.